Osasco, dia 19 de abril de 2015. Meu nome é Marcos, sou munícipe e morador da cidade de Osasco, município da Grande São Paulo, estado de São Paulo, país, Brasil. Faço trabalhos ambientais na ordem de preservação, de forma voluntária, né, aqui na minha cidade. O trabalho na data de hoje é a situação da mata ciliar do córrego de Sorocaba e também dos recursos hídricos da cidade, se tratando de córregos, né? Esse é o córrego do Sorocaba. Aqui é onde ele deságua, o Rio Tietê. Né? A situação é a seguinte, a questão é expor para a sociedade a situação da questão ambiental e se tratando de áreas verdes e recursos hídricos, né, na cidade de Osasco. Ontem, dia 18, né, de abril de 2015, uma emissora de televisão, né, a Rede Globo, o Jornal Nacional, ela lançou aí, né, ou seja, o término do programa, né, de uma série de programa aí, tratando de assuntos de recursos hídricos, né, na qual a classificação de poluição de córregos e rios, né, em toda a federação. Existem 4 estágios, né, a nível de poluição. É o 1, 2, 3 e o 4, né? O 4 é o que não dá condições para reaproveitamento da água, né? Sem condições nenhuma devido ao alto índice de poluição. O 3 já dá condições para o tratamento, né? E o 2 e 1 assim por diante. A situação é complexa por se tratar aí de não existir uma legislação federal que proíba o descarte de esgoto sem tratamento em córregos e rios, né, em toda a federação. Aqui no estado de São Paulo existe o artigo 208 da Constituição Paulista. Essa lei proíbe aí o descarte de esgoto sem tratamento em qualquer corpo da água. Porém, o que nós observamos é o desrespeito à legislação, né? E devido ao fato também, acredito eu, da falta de uma legislação federal, né, para fortalecer aí a legislação em termos de proteção ambiental. Porque, como havia dito, existe o artigo 208 da Constituição Paulista que proíbe o descarte de esgoto sem tratamento em qualquer corpo da água, e nós observamos esgoto clandestino em vários pontos. Agora nós vamos no sentido a mata ciliar do córrego do Sorocaba. Esse ponto do córrego é onde observou-se a maior interação de espécimes de pássaros, né? E dentro do fluxo do córrego, principalmente sob aquelas árvores, né? Na parte de baixo ali, ó, interação de cardumes do predador das larvas do mosquito da dengue, né? O guaru, ou lebístico, assim conhecido aqui no nosso país também como peixe barbudo. Porém, observou-se também, mais à frente, as margens do córrego aí, a morte de várias árvores aí que compõem a mata ciliar do Sorocaba, né? Nós temos que ressaltar que a mata ciliar é muito importante para a manutenção ecológica, né, em córregos e rios, por se tratarem de um local onde dá condições aí para interação ecológica de várias espécies de animais, né?
observa aqui nesse ponto, a vegetação ainda se encontra em bom estado, né? Porém, já observa-se aí algumas árvores que aparentemente, né, se encontram em mau estado, né? Inclusive a impressão que fica é a impressão que elas estão morrendo, né? Como aquela amoreira ali, ó. Eu sei que ressaltar que observei outras amoreiras, né? A princípio, um ponto mais acima no Mar Verde, e não encontrei a mesma desfolhando, né? Igual acontece com essa aqui, ó. Isso aí traz uma certa curiosidade, né? O porquê da árvore estar desfolhando fora do período, né? Mais à frente aqui tem outra, também na mesma situação. É interessante, quando a gente observa daqui, a gente vê um quadrante, né, onde foi cortado tipo um retângulo que pega o perímetro da árvore, assim, né, ó, que vai até ali na frente e faz um retângulo. E não observamos o crescimento de mato, né, nesse local. Estranho também. Aqui a gente vê o esgoto, né? Aparentemente resíduo químico, né? Sendo descartado aqui no córrego. Como havia dito, existe o artigo 208 da Constituição Paulista, porém não existe efetividade da lei, né? Fiscalização muito fraca. E como havia dito, de urgência uma lei federal aí, né? Até mesmo porque a situação do agravamento dos recursos hídricos, né, em todo o planeta, é a tendência devido ao aumento global da temperatura. Do outro lado, a gente observa aí algumas árvores, né, que também estão aparentemente morrendo, né. Eu vou tentar acessar por aqui, ó. Aqui nós observamos, aparentemente as árvores se encontram saudáveis, né? Nesse ponto. Porém, não encontramos essa situação do outro lado. A situação é pior, né? A esse sentido aqui, nós observamos algumas árvores dessa espécie aqui totalmente desfolhadas. Como eu havia dito, um local importantíssimo aí para a interação ecológica, né? No lugar. Serve de suporte aí para vários insetos que servem de alimentação para os peixes guaru e nebiste, né? Então esse material vai ficar como arquivo, está expondo a situação da vegetação ciliar aqui do córrego do Sorocaba, as margens, né? E vai estar acompanhando aí o que acontece com o meio ambiente, né? E porque algumas espécies
estão definhando, né? Estão morrendo. Arquivo então nessa data, dia 19 de abril de 2015, né? Hoje, só para lembrar, é o Dia Nacional do Índio, né? Aqui no Brasil, nosso país. Meu nome é Marcos, sou morador da cidade de Osasco, município da Grande São Paulo, estado de São Paulo, país Brasil. Estou colocando esse curto documentário a respeito da situação ambiental na minha cidade de Osasco, pois baseando-se no artigo 225 da Lei Federal de Preservação Ambiental para garantir o bem-estar das presentes e futuras gerações. Também na Lei 10.257/2001, Estatuto da Cidade, parágrafo único, equilíbrio ambiental. Arquivo.